Vamos conversar com ele, Walter Pomar. Tá, já há algum tempinho, faz algumas semanas, estamos tentando ajustar as agendas. A agenda dele andou bem agitada e não é à toa, né? Ele está no olho do furacão da greve de professores e professoras das universidades federais e dos institutos federais. Vamos conversar com ele sobre isso, não só sobre isso. Quero dialogar com ele sobre a questão política brasileira, as questões do PT, afinal, ele é da direção nacional do partido. Alegria grande na sua presença aqui, Walter Pomar, bom dia. Bom dia, Mauro. Tudo bem? Tudo bem, tudo bom, tudo bem. Pois bem, como eu disse, você está no olho do furacão aí, desta greve de professores, professoras das federais, dos funcionários também dos institutos federais. Hoje, queria ouvir um balanço teu de como é que vai a greve até agora e, na sequência, se você já puder engatar, eu sei que tem uma reunião importante, você acaba a conversa aqui e entra em outra atividade, que é uma reunião com a Executiva Nacional do PT. Inclusive, sei que você foi um dos articuladores desta reunião para conversar exatamente sobre a greve. Deve participar um grupo grande de professoras e professores. Então, se você puder fazer um balanço e contar dessa reunião de logo mais, seria ótimo para começar. Por partes, né? Essa história que a gente está vivendo hoje começa, na verdade, em 2016, né? Quando teve o golpe contra a presidenta Dilma, instalou-se o governo Temer e depois veio o governo cavernícola. Um dos alvos principais foi a educação brasileira. E dentro da educação brasileira havia um prazer muito especial de atacar as universidades. Vou lembrar lá do Weintraub falando que aqui era o terreno da balbúrdia. E esse ataque à educação foi em todos os terrenos. Um deles foi o orçamento, né? As universidades foram colocadas em situação de penúria, o orçamento geral das universidades foi sucateado e o salário dos professores também foi sucateado. Foram anos e anos sem recomposição salarial. Não sem aumento, mas sem recomposição. Ou seja, num período com inflação, com perdas, o salário valia cada vez menos. Quando teve início o governo Lula, isso se alterou. E os professores e os técnicos administrativos receberam com muito prazer a informação de que o governo Lula estava garantindo um aumento emergencial para a categoria e começando a recomposição do orçamento das universidades. É interessante dizer que esse aumento emergencial, linear, concedido ao funcionalismo, de 9%, ele foi chamado de emergencial pelo próprio governo. Ou seja, o governo reconhecia que havia uma situação de emergência. Desde 2016, um estrangulamento, né? Os professores receberam isso assim, obviamente, de maneira muito positiva. Os professores, os técnicos administrativos, a comunidade universitária, os funcionários públicos de uma maneira geral, tá certo? Tinham, claro, setores bolsonaristas, setores que não se mobilizaram, mas havia um imenso número que foi às ruas para combater o golpe, foi às ruas para denunciar a condenação e a prisão ilegais do Lula, foi à rua para lutar contra a ascensão do cavernícola e contra seu governo, foi às ruas para defender a eleição do Lula, tá certo? E foi porque considerava que o presidente Lula daria atenção devida à educação. E o gesto, logo no início do governo, entre outros tantos, foi uma confirmação disso. Por isso, caiu como um balde de água fria esse ano, tá certo? Em 2024, caiu como um balde de água fria a posição do governo de, primeiro, não completar a recomposição orçamentária das universidades. Esse é o principal problema, né? É claro que, individualmente, o principal problema de cada indivíduo pode ser o seu salário. Mas, pensando na educação como um todo, na educação pública universitária federal, o principal problema é o orçamento, que continua reprimido. Existem universidades que não têm recursos para concluir o ano, que vão chegar... Viu, Walter, nós mostramos aqui, porque nós tivemos um encontro com o presidente
do Sindicato Nacional antes, e mais uma série de professores, inclusive Maria Carlotto, nossa amiga comum, e mostrei umas fotos aqui. Um professor caiu na sala de aula na Federal do Rio de Janeiro porque tinha um buraco no piso, né? Paredes caídas, o ateliê da Federal do Rio de Janeiro, lá em Petrópolis, fechado há 6 meses por causa das goteiras. A situação não é só a questão salarial, né? As próprias instalações das universidades muito degradadas, né? Muito degradadas. Tem um problema nas instalações, você tem um problema nas verbas de manutenção, você tem um problema na assistência estudantil, que é fundamental para garantir a presença das classes trabalhadoras na universidade. Então, assim, a restrição orçamentária é algo gravíssimo. E esse foi o primeiro problema. Quer dizer, o governo, até o dia de ontem, não aponta um horizonte de recomposição do orçamento das universidades. Em segundo lugar, o segundo problema diz respeito à remuneração dos técnicos administrativos e dos professores. O governo fez uma proposta inicial muito ruim. À medida que a greve foi crescendo, ele foi alterando essa proposta, melhorando a proposta, a gente reconhece isso, mas manteve-se irredutível, até ontem, na postura de, no ano de 2024, não conceder nenhum tipo de reajuste. Ou seja, a proposta do governo tem vários aspectos, é muito detalhada, quer dizer, ficaria impossível aqui, numa entrevista, entrar nos detalhes, mas a essência da proposta do governo é adiar para o ano que vem e para 2026 a recomposição salarial, fazendo nesse ano apenas a recomposição dos auxílios, dos complementos que existem nos salários, por exemplo, alimentação, saúde, etc., e também incidindo esse ano nas etapas, nos valores atribuídos a cada carreira à medida que você progride nela. Mas recomposição salarial propriamente dita, o governo adia para 2025 e para 2026. Isso, obviamente, é um problema, porque se havia necessidade, ano passado, de um reajuste emergencial que cobriu uma pequena parte dos prejuízos e perdas acumuladas desde 2016, o que mudou? Para da emergência, a gente tem que ouvir do negociador que 2025 está aí. Veja, não é sério isso. Entende? O governo disse uma coisa em 2023, ele disse emergencial. Em 2024, a emergência sumiu e ela só volta a valer alguma coisa em 2025. Então, tem um problema, e esse problema é especialmente grave no caso dos aposentados, porque os aposentados, além de não terem reajuste na sua aposentadoria, não terão nem mesmo o acréscimo nos benefícios. Então, o núcleo, do ponto de vista, digamos, do movimento, é, por um lado, a recomposição do orçamento das universidades e, por outro lado, a recomposição do salário ainda em 2024. Bom, o governo foi inamovível, né, manteve essa última fórmula o tempo todo, ele alterou para melhor em outros aspectos, mas nesse aspecto ele foi irredutível. E cometeu aí, na minha opinião, digamos assim, um passo errado a mais, que foi tentar legitimar a posição do governo assinando um acordo com uma entidade pouco representativa. Quem não acompanha o movimento dos trabalhadores, professores e técnicos, talvez não tenha essa informação, mas existem várias entidades que representam os trabalhadores da comunidade universitária, né? Existe uma entidade que representa os técnicos administrativos, existe uma entidade que representa os professores dos institutos federais, existe uma entidade que representa os professores das universidades públicas, e existe uma quarta entidade que afirma sobre si própria representar os professores, tanto dos IFs quanto das universidades. Essa quarta entidade foi criada na época em que o ministro Tarso Genro era o ministro da Educação, foi criada por iniciativa combinada de setores do movimento sindical e de setores do governo, e foi criada com o objetivo de esvaziar o Andes, que era considerado uma entidade muito radical,
uma entidade muito esquerdista, uma entidade antigovernista, etc, etc, etc. De fato, a diretoria do Andes era tudo isso. Era muito esquerdista, era antigoverno, etc. Só que o Andes não é a sua diretoria. Quer dizer, o Andes é uma entidade que foi criada ainda na luta contra a ditadura. Na época era a Associação Andes, hoje chama o Sindicato Andes, tá certo? Mudou de gênero. Era uma entidade que foi criada naquela época muito representativa e que continua muito representativa hoje. Das 60 e poucas universidades que existem no país, o Andes tem representação em mais de 50, enquanto que a entidade concorrente tem representação em menos de 10. Então a pergunta é, que o governo queira fazer valer a sua proposta, ok. Por que é que o governo quis legitimar essa proposta fazendo acordo com uma entidade não representativa? É porque a lei manda? Não, a lei não manda. Não existe dissídio para funcionário público. A lei não obriga que seja assinado um acordo. Se o governo quisesse, o governo simplesmente poderia ter dito, olha, cheguei até aqui, não dá mais, vou encaminhar o projeto para o reajuste ser esse. Ponto. Você não precisa obrigar os outros a aceitar uma proposta inaceitável, né? Eu ouvi do Sérgio Nobre, presidente da CUT Nacional, metalúrgico, companheiro do Lula, uma frase muito interessante. Ele disse, reajuste zero, a gente só aceita derrotado. E o Sérgio Nobre ainda disse que essa frase ele aprendeu com o Lula. Pois muito bem, se o governo, por qualquer razão, justa ou injusta, achava que esse era o seu limite, ele podia ter dito, bom, acabou aqui, nós vamos encaminhar essa proposta, vocês são contra, entendi, respeito, bola que... Não, ele tentou legitimar desnecessariamente, porque a lei não obriga a isso, com uma entidade pouco representativa. Por que o governo fez isso, na minha opinião? Porque a greve está muito forte. Esse é o problema. A greve está muito forte. O governo precisava passar a imagem de que a greve é desnecessária, que a greve não é legítima, que as entidades teriam assinado o acordo. Eu ouvi o negociador do governo falar para a Executiva Nacional do PT que as entidades concordaram com a proposta e depois que saíram da reunião, mudaram de posição. Veja, é um negócio assim, o Feijó, né, de quem eu estou falando, foi presidente da CUT São Paulo. Ele sabe muito bem que a decisão das entidades é tomada nos seus espaços deliberativos. Acontece, sim, de um dirigente achar A e a base achar B. E o papel das entidades é representar a sua base. E, de fato, no Andes e nas outras entidades, prevaleceu a ideia de que não era correto aceitar um acordo com zero. Não é correto. Nenhum sindicalista que não seja pelego aceita um acordo desses e sai cantando vitória. Então, até onde eu sei, inclusive, na própria base do PROIFES, que é quem assinou o acordo com o governo, várias assembleias mantiveram a greve. Né? Não, veja, várias. É pior ainda, né? O PROIFES foi contra a greve. O PROIFES não defendeu que as entidades entrassem em greve. Ainda assim, várias entidades ligadas ao PROIFES, que eu falei, são mais ou menos 6, entraram em greve. E depois que o PROIFES assinou o acordo, mantiveram a greve. E houve entidades que entraram já nesse momento. É o caso da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aliás, de onde é o presidente do PROIFES. Houve um detalhe importante, né? Eu também ouvi o negociador do governo falar para a Executiva Nacional do PT que essa decisão de rejeição da greve foi tomada em assembleias pouco representativas, enquanto que as decisões de apoiar a greve foram tomadas em consultas amplas da comunidade. Bom, ele está, você otimista, mal informado. Por quê? O caso concreto da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fez 3 consultas, 3, com voto, com participação de grande parte da comunidade universitária, e nas 3 rejeitou o acordo e manteve a greve. Existem universidades onde aconteceu o contrário? Claro que existem. Mas o fato é que não existe um apoio amplo, geral e restrito à proposta do governo. Pelo contrário, eu diria o seguinte, nem todo professor está em greve,
mas a maioria dos professores acha que a proposta do governo não é boa e poderia ser melhor. E esse é o outro aspecto que é importante destacar, é o seguinte: dá para o governo conceder, além de ser justo, além de ser correto, confiscar salário de ninguém, porque vamos entender, se tem inflação e o teu salário não é reajustado, então você está sendo confiscado. O governo está confiscando o seu salário. Além de não ser justo confiscar o salário de ninguém, existem recursos orçamentários que permitem ao governo conceder a reposição da inflação. Existem. Tanto existem que o governo foi generoso com a Polícia Federal, o governo foi generoso com a Polícia Rodoviária Federal e resolveu economizar a generosidade com outras categorias, entre elas os professores, os técnicos, etc. O pessoal que trabalha conosco mostrou por A mais B que é possível, inclusive dentro dos marcos do orçamento atual, conceder o reajuste e que isso custaria, as contas variam, de 1 a 2 bilhões de reais. Vamos combinar, isso para mim, para você, para quem está nos ouvindo, é uma soma inatingível. Para o orçamento público, é quase nada. Dinheiro de pinga, como o pessoal diz. Como o pessoal dizia nos bares ali ao redor de Vila Euclides, lá onde faziam as assembleias dos sindicatos metalúrgicos. Assim, é uma fração daquilo que custa esse energúmeno que o Cavernícola deixou para ser presidente do Banco Central. Né? É uma pequena fração. Na verdade, esse é o problema. Veja, o que está em disputa é para onde vai o recurso que existe. Vai para o orçamento das políticas públicas? Vai para pagar o salário e as aposentadorias dos trabalhadores? Vai para ter investimento na sociedade ou vai para o setor financeiro? Essa é a disputa. Então, não é um problema como algum idiota que trabalha no governo e que quer ser mais realista que o rei. Não é um problema de que as pessoas querem ganhar mais do que merecem, como eu vi um governador inacreditável falar que não é justo um trabalhador que ganha X não dar aula para um filho de um trabalhador que ganha menos que X. Ele devia entregar o salário dele, que é bem mais alto do que os trabalhadores que ele criticou. Né? É muito impressionante ouvir esse tipo de discurso, que é o discurso reacionário, conservador, tradicional da direita brasileira. As pessoas vão mimetizando, elas vão incorporando um discurso. E veja, o que acontece, na verdade, é que o recurso público existe, os impostos são cobrados, o dinheiro está no caixa e ele, ao invés de ir para A, vai para B. Então, a greve, tá certo? Ela, depois desses episódios que eu relatei, ela cresceu, ela não diminuiu, tá certo? E havia uma expectativa de que nessa segunda-feira que passou, o governo negociasse uma proposta nova. E o que aconteceu na segunda-feira? Teve reunião segunda, né? Agora. Teve, né? Segunda-feira, anteontem, teve reunião, né? Isso. E nessa reunião, tá certo? O relato que nós tivemos de quem esteve lá representando os trabalhadores foi que o governo, dessa vez, ouviu, diferente de reuniões anteriores, em que a atitude do negociador do governo era muito intolerante, dessa vez o governo ouviu, mas o governo não se moveu. Então, a situação, digamos assim, ficou mais amistosa, mas o governo não se moveu e propôs uma nova reunião para o dia 21 de junho. Bom, o objetivo do governo, evidente, é cansar os trabalhadores que estão em greve, tá certo? É óbvio que ninguém quer fazer greve indeterminada até a vitória final, Claro. tá certo? As pessoas vão fazer greve enquanto acharem que existe uma possibilidade do governo mudar de posição. Quando o governo sinaliza que vai fazer reunião lá no dia 21, ele está dizendo, passa lá que a gente conversa, né? Bom, sob pressão, eles anteciparam a reunião para o dia 14, mas continua ruim do mesmo jeito. Claro. E o fato novo pode surgir do que eu vou chamar aqui, brincando, de embargos auriculares, né? Existem muitos parlamentares de vários partidos que estão se movimentando, alguns com legitimidade, outros com mero oportunismo. É o caso desse cidadão, né, que ocupa a presidência da Comissão de Educação, que está tentando surfar na mobilização dos outros, dos que ele odeia, tá certo? Ele odeia a esquerda, odeia os professores universitários, odeia as entidades que estão mobilizadas, mas veio a público fazer críticas ao governo porque não houve. Tá? É puro oportunismo. Mas existem parlamentares do PT, do PSOL, do PCdoB, do PSB, do PDT, de outros partidos que estão fazendo movimentos no sentido do governo
agir. Porque, veja, o que a gente ouve do governo são várias coisas diferentes, né? O governo é muito grande, tem opiniões diferentes ali dentro, e existe espaço, na nossa opinião, para o presidente Lula arbitrar alguma solução. Então, essa é a primeira movimentação. A segunda movimentação que tem é o próprio presidente Lula que está fazendo. Ele convocou uma reunião com os reitores das universidades. Segunda-feira que vem, né? Espero que nessa reunião, eu acho que é agora, acho que não é segunda não, acho que é agora. Sim. Eu espero que nessa reunião ele sinalize de maneira concreta e objetiva uma recomposição do orçamento das universidades. Esse é o tema, e eu espero que ele escute dos reitores a verdade dos fatos. O que está de fato acontecendo nas universidades, não só do ponto de vista orçamentário geral, mas também do ponto de vista da greve. E a terceira movimentação é essa que você citou. Ao contrário do que você disse, quem articulou a reunião, na verdade, foram os presidentes das associações docentes. Eu sou diretor de uma associação docente, sou tesoureiro da Associação Docente da Universidade Federal do ABC. A presidenta da minha associação é a professora Maria Carlotto, e partiu dela e da professora Elisa Guaraná, que é presidenta da Associação Docente da Rural do Rio de Janeiro, e de outros presidentes e presidentas, partiu deles a iniciativa de solicitar à presidenta Gleisi Hoffmann uma reunião com a executiva nacional do PT. Bom, da onde surgiu essa ideia? Surgiu de uma fake news. É uma fake news que vem sendo repetida por muita gente boa, alguns por ignorância, outros por má fé, tá certo? A fake news é de que o Andes é igual ao PSTU. O Andes é um antro de esquerdistas que querem derrotar, derrubar, destruir o governo Lula. O Andes tem como objetivo reeditar as jornadas de 2013. O Andes está chocando o ovo da serpente. Por que isso é uma fake news? Porque nas últimas eleições para eleger a diretoria do Andes, a chapa encabeçada pelos petistas teve 41% dos votos. A chapa que venceu teve 43% dos votos. Por 2%, a diretoria da entidade não está encabeçada por petistas. E se você perguntar onde estão os petistas do Andes, fazendo greve. Então, não é verdade que a greve seja uma armação do PSTU ou de quem quer que seja. Eu entrevistei o presidente do Andes aqui, o Gustavo Seferian, que é do PSOL, que é da base do governo, inclusive, né? Exatamente. E a diretoria do Andes, ou seja, a que ganhou, a que teve 43%, ela é majoritariamente composta por militantes do PSOL, partido que apoia o governo, partido que tem candidatos a prefeito em várias cidades do país, apoiados pelo PT. Então, de onde surgiu essa fake news? É uma tentativa de desqualificar o movimento, dizendo o movimento é um movimento que quer derrotar o governo, derrubar o governo, destruir o governo. As pessoas falam isso, em parte porque, no passado, a diretoria do Andes cometeu imensos pecados. A diretoria do Andes, tá certo? Na prática, em 2016, cerrou fileira com os golpistas. A diretoria do Andes, na época, tá certo? Não entendeu o que estava acontecendo na Lava Jato, não tomou posição correta contra a condenação e prisão ilegítimas do companheiro Lula. Porém, a realidade falou mais alto e a diretoria do Andes foi mudando de posição. Mas o mais importante é que 41% dos que votaram na última eleição do Andes votaram numa chapa encabeçada por petistas. Então, esses petistas que eu citei, encabeçados pelos presidentes de ADs, as ADs são as associações docentes, existem 13 no país que são presididos por petistas. Aí fala, só 13? O PROIFES tem 6, pessoal. Tem mais associações docentes encabeçadas por petistas que atuam no Andes do que todas as associações docentes que estão no PROIFES. Então, esses petistas pediram uma reunião com a presidenta Gleisi Hoffmann e com a executiva nacional do PT. Essa reunião deve acontecer hoje. Eu não participo da executiva nacional. Você não vai participar? Não. Você é da direção nacional, mas não do executivo. Mas você vai participar da reunião ou não? Não vou estar. Poderia estar, eu tenho autorização para participar da reunião. Todos os membros do diretório
Nacional do PT, especialmente aqueles que são diretores da Fundação Perseu Abramo, podem acompanhar as reuniões da Executiva Nacional, mas eu não vejo a menor necessidade. Eu estou extremamente bem representado pelos que estarão lá, a começar pela presidenta da minha associação, que é a Maria Carlotto, e pelos demais companheiros e companheiras que têm o mesmo entendimento que eu. E, além do mais, aqui na UFBC, nós estamos realizando hoje e amanhã uma votação em urna para que os professores se posicionem sobre a proposta do governo e sobre a continuidade ou não da greve. Então, eu estou aqui trabalhando nisso. Mas qual a sua expectativa para essa reunião dos representantes, das professoras e professores e executiva? Oi? Expectativa é desejo ou é previsão? Qual o seu desejo? O meu desejo é que, primeiro, se restabeleça a verdade e que a Executiva Nacional do PT se dê conta, primeiro, que as reivindicações são legítimas e, segundo, de que é papel do partido dizer ao presidente Lula que é importante achar uma solução negociada e, em terceiro lugar, que o partido diga ao governo que é fundamental respeitar o conjunto das entidades e não apenas uma, a menos representativa delas. Essa é a minha expectativa / desejo. A minha avaliação é que depende, ou seja, depende muito de um conjunto de fatores. A situação hoje está muito difícil, o governo está muito acuado e é preciso urgentemente mudar a orientação do governo. E nesses momentos em que as pessoas estão muito acuadas, elas podem cometer atos opostos. Ou mudar de postura, ou se encolher mais ainda. Então, eu não tenho, do ponto de vista de previsão, uma previsão sobre o que vai acontecer, porque como a situação está muito tensa, eu acho que podem acontecer coisas antagônicas. Tanto pode acontecer aquilo que é meu desejo, quanto pode acontecer exatamente o contrário. Eu desejo a maior luz possível para os que vão participar da reunião, no sentido de que aconteça aquilo que eu falei primeiro. Sim. Walter, acho que há uma questão, me parece estrutural ainda, nesse tema da educação, / políticas públicas, / política econômica, / portanto, governo Lula, que é, primeiro, tem um problema com as promessas, né? Você fez promessa, você criou expectativa. Então, essa é uma questão, né? Fez promessa, se não cumpre, melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Segundo é que foi se criando, é uma marca dos governos do PT, a prioridade para a educação, né? Então, entre 2003 e 2014, o número de alunos nas universidades praticamente dobrou, de 500 mil para 932 mil, isso até 2014. Foram criadas 18 novas universidades nos governos, 173 campos universitários. Agora, março, o presidente Lula prometeu criar mais 100 institutos federais, 100 até o final do governo. É claro que isso quer dizer dinheiro para infraestrutura, dinheiro para manutenção, dinheiro para salário. A hora que você faz a promessa e depois que você faz o ato da criação e da expansão, isso traz um evidente aumento de custo, né? E acho que essa é uma questão. No momento em que tem sinalizações do lado da Fazenda, não tem nenhuma palavra oficial, mas há sinalizações do lado da Fazenda e do Ministério do Planejamento de encerrar o piso constitucional para a educação, né? Veja, o problema de fundo é esse que você falou, a Fazenda. Né? Quando nós ganhamos a eleição, o governo fez um bom acordo no Congresso Nacional, no sentido de ter um orçamento emergencial, acabar com o teto de gastos, e, em troca desse acordo, o governo prometeu que apresentaria uma nova política fiscal. Essa nova política fiscal, o famoso novo arcabouço fiscal, né, ele foi muito restritivo. Desde o início, a Fazenda apresentou uma proposta ortodoxa, restritiva, partindo do princípio de que se ela fosse assim, dura, o Banco Central ia amolecer e o resultado final seria virtuoso. O que aconteceu? A proposta da Fazenda foi piorada pelo Congresso Nacional, ficou mais ortodoxa ainda, e o Banco Central caga e anda. Vamos falar as coisas como elas são, caga e anda para o país. Resultado,
a tempestade perfeita. É por isso que no primeiro ano teve 9% emergencial e no segundo ano a proposta é dar 0%. É porque o governo colocou sobre si mesmo uma canga. É uma canga autoimposta, partindo do pressuposto, né, o governo partiu do pressuposto que o Banco Central ia agir diferente, não está agindo, e o resultado é que está faltando dinheiro, não é só para a educação. Veja, não é que está faltando dinheiro porque o dinheiro não existe. A arrecadação, inclusive, tem crescido. Está faltando dinheiro porque uma parcela substancial do dinheiro que é arrecadado vai para o setor financeiro. Esse é o problema. Portanto, o governo tem que se livrar dessa canga. E, ao invés de se livrar dessa canga, tem setores do governo que estão querendo piorar ainda essa proposta de acabar com o piso constitucional da saúde, acabar com o piso constitucional da educação e desvincular o reajuste do salário mínimo do reajuste das aposentadorias, que foi verbalizado pela Simone Tebet. Isso tudo faz parte desse plano B, que é piorar esse caminho, que é aumentar o recurso que vai para o setor financeiro em detrimento das políticas públicas, das políticas sociais de desenvolvimento. Essa política é que está na origem dessa ideia do reajuste zero. Veja, eu comentei antes e repito, é possível, nos marcos do orçamento atual, garantir que o reajuste não seja zero. O problema é que, ao fazer isso, desencadeia efeitos. Sim. E o problema, portanto, não é o reajuste dos professores e dos técnicos. O problema é que isso sinaliza um caminho que não é o que os setores ortodoxos querem. É como no caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Aí não teve jeito, né? Uma tragédia daquele tamanho obrigou, inclusive, os setores conservadores a aceitar que não pode faltar dinheiro. E se não pode faltar dinheiro, eles só tiveram uma solução: tirar das contas. Veja, o dinheiro existe, portanto. O problema são as contas. As contas, a equação nos aprisiona. Então, existe esse problema de fundo que não diz respeito à ausência de dinheiro, diz respeito à canga autoimposta pelo governo quando nós aceitamos esse arcabouço fiscal. Na minha opinião, é grave porque o mundo está em convulsão. A gente não pode, se a gente quiser salvar o Brasil nesse ambiente de convulsão, não dá para ter política medíocre, tem que ter política ousada. O Paulo Clias, o economista Paulo Clias, vai estar aqui com a gente amanhã. Ele vai estar aqui amanhã com um colega seu da Federal do ABC, o Maringoni. Acabou de escrever um artigo falando isso. O Banco Central tem, na conta única do Tesouro Nacional, que é dinheiro que está à disposição para uso do governo, um saldo credor, ou seja, tem dinheiro lá, 1,8 trilhão de reais. Vocês veem a dimensão? Né? O Walter está falando aqui que para pagar o reajuste é 1 bilhão versus 1,8 trilhão. Ou seja, dinheiro tem e tem muito. Né? É uma questão de decisão do governo. Eu queria falar sobre política propriamente, mas antes ainda uma questão que o Walter traz aqui. Ele está pedindo para você comentar. Walter, comente, por favor, sobre a expansão do ensino técnico em detrimento das universidades que estão abandonadas pelo governo Lula. E ele diz, além disso, os próprios institutos federais e Cefetes estão abandonados, precisando de concursos, etc. Veja, eu ouvi de vários colegas isso. É um absurdo que o governo dê reajuste zero, é um absurdo que o governo não recompõe imediatamente o orçamento das universidades e, ao mesmo tempo, anuncie tal coisa e tal coisa. Eu entendo quem critica isso, mas eu não concordo com o argumento. Eu vou explicar por quê. Eu acho que a gente tem que ter uma postura expansiva. Nós não temos que dizer, ao invés de anunciar as novas escolas, aumenta o nosso salário, aumenta o nosso orçamento. Não, a gente tem que dizer, aumenta o nosso salário, aumenta o orçamento das universidades, aumenta o orçamento dos institutos que existem hoje e aumenta o número de institutos. Não precisamos de mais, muito mais. E tem dinheiro. Ou seja, a gente não tem que tirar de um pobre para dar para outro pobre. A gente não tem que tirar da geração futura para dar para a geração presente. Existe recurso para atender todo mundo. Nós temos que recusar esses dilemas de Sofia que são colocados às vezes para nós. A gente
aceita, existe dinheiro para atender todo mundo. Nós não estamos falando do orçamento nosso privado. A gente sabe lá qual é o nosso salário e sabe que se você gasta nisso, não vai ter para aquilo. Nós estamos falando do orçamento público, que é outra coisa. Existe para o país crescer muito, ampliar muito a saúde, a educação, o bem-estar, a industrialização, a ciência e tecnologia. Existe dinheiro. Walter, então eu queria fazer uma última rodada contigo para falar de política, né? Você falou do governo encurralado na negociação com os governos, com os professores, professoras e funcionários da educação. A gente tem uma situação, me parece que similar, mas num contexto diferente, e quem encurrala são outros, que é a situação do governo no Congresso, né? O governo vem de seguidas derrotas do Congresso, não consegue acertar seu relacionamento, parece um pouco... Às vezes, não, a pressão do governo parece um pouco rendido diante da pressão dessa nova, estabelecimento da aliança do Centrão com a extrema-direita, que fazem maioria, né? O governo confiou na aliança sua com o Centrão, para uma maioria, o Centrão está roendo a corda em vários momentos e coloca a faca no pescoço do governo. Como é que você vê a questão política institucional e a situação política mais ampla do governo Lula neste momento em que estamos indo aí para 1 ano e meio, né? Veja, eu vejo com muita preocupação. Eu acho que o governo, como você disse, está enfrentando seguidas derrotas e a origem disso está numa opção, numa escolha, numa aposta errada, feita ainda no final do ano de 2022. A aposta de que seria possível um acordo decente, razoável, equilibrado com a extrema-direita, com a direita e com os fisiológicos do Congresso Nacional. Essa possibilidade, esse acordo, essa aposta não se materializou. O preço pago é muito alto. Na prática, existe uma espécie de parlamentarismo de fato e a entrega é muito baixa, porque, na verdade, esses caras votam naquilo que eles querem votar. Durante algum tempo, o governo se iludiu e tentou iludir os outros, comemorando vitórias deles como se fossem vitórias nossas. Exemplo, a reforma tributária. Você deve lembrar, nunca como antes se fez uma reforma tributária. Primeiro, porque essa reforma era a deles, não era a nossa. Segundo, porque nós abrimos mão de debater a reforma tributária sobre riquezas, etc., etc., e aceitamos debater uma reforma tributária que era um reordenamento de tributos e enxugamento, achando que eles depois iam fazer a parte boa da reforma, e não fizeram. E a gente ficou se enganando, e agora não dá mais para se enganar. Quer dizer, existe uma maioria no Congresso que vem exercendo essa maioria em favor deles, não em favor de uma solução mediada com o governo. Não tem saída para isso estrutural, sim, a não ser tendo um Congresso Nacional de outro tipo. Um Congresso Nacional onde a esquerda e o centro sejam maioria, e não um Congresso onde a extrema-direita e a direita sejam maiorias. Bom, se não tem saída dentro do Congresso, alguns setores do governo buscam saída no judiciário, só que também não tem saída ali. Veja, sim, havia uma imensa expectativa no Xandão de que ele ia fazer cumprir a lei e colocar a turma do Bolsonaro e da extrema-direita no chilindró. E o que nós estamos vendo é uma parcimônia, uma lentidão e uma atitude que sinaliza, na verdade, para uma impunidade de grande parte daqueles que foram responsáveis pelo 8 de janeiro de 2023. Bom, qual é a saída, na minha opinião? A saída é buscar apoio fora dessas instituições. Seja na sociedade brasileira, existem enormes energias, né? Nós tivemos 60 milhões de votos na eleição de 2022. Existe muita gente disposta a ir às ruas, a se mobilizar, a pressionar. Só que para isso precisa também de uma política de comunicação social diferente da atual. A gente tem uma política de comunicação burocrática, chapa branca, publicitária, quando a gente precisa de uma comunicação que seja audaciosa, política, ágil e que convoque a mobilização da cidadania, convoque a mobilização da sociedade, convoque os setores democráticos populares e conte para a sociedade o que está acontecendo. Não é possível acontecer essa barbárie
no Congresso Nacional, aconteceu o que acontece na Justiça, e a gente dizer que não, é isso mesmo, esse é o jogo das forças, é assim que funciona, a gente tem que negociar com quem está lá. Veja, aceitar esse caminho é aceitar o caminho de ser derrotado na eleição de 2024, ser derrotado na eleição de 2026, é aceitar a eleição de um novo Congresso tão ou mais conservador que o atual. E qual é a legitimidade dessa turma? Não tem. A legitimidade deles foi construída desse jeito que a gente está vendo, com manipulação de verbas, com tudo aquilo que a gente sempre denunciou. Então, tem que ter uma mudança, na minha opinião, e essa mudança passa pelo governo também. Tem que ter uma mudança na conduta do partido, dos movimentos. O governo precisa, na minha opinião, tá certo? Ter uma postura distinta e fazer uma recomposição nos seus quadros, porque a gente tem ministros de partidos de direita que traem o governo. Por que esses ministros estão lá? Veja, já existe uma coisa errada, que é a seguinte: a gente age como se a gente estivesse no parlamentarismo. E que no parlamentarismo, quem elege o governo é o parlamento. Então, o ministério é uma representação miniaturizada da correlação de forças do parlamento. Bom, nós não estamos no parlamentarismo. Não era necessário ter presente no governo todos os partidos da base, e não era necessário ter uma base desse tamanho. Resultado, você tem no governo pessoas que participaram e apoiaram o Bolsonaro. Tem que tirar essas pessoas do governo, a começar, tá certo? Sempre eu quero lembrar, pelo José Múcio, que não devia nem ter sido indicado ministro, mas tem que tirar outros. Eu falava desde março do ano passado, em tom de brincadeira, mas foi ficando sério, né? Sempre qualifiquei o Arthur Lira de o primeiro-ministro Arthur Lira, né? Porque, de fato, o governo construiu uma equação de governabilidade em que o Congresso foi assumindo funções executivas e ali o Arthur Lira, como presidente da Câmara, tem uma posição proeminente. Acho que você traz uma questão muito interessante, né, Walter, que é as duas estratégicas ou táticas do governo, que é a relação com o Congresso e a relação com o Judiciário, estão fazendo água, né? Porque a ideia de que teria um acordo sólido com o Centrão, e isso bastaria para se confrontar com a extrema-direita e garantir um governo de centro, não está rolando. E, do ponto de vista do Judiciário, a aposta na aliança com o Judiciário para ser um obstáculo também está fazendo água, porque o Judiciário está mudando de posição. Visivelmente, aquela postura anti-extrema-direita de defesa da democracia está recuando para a postura tradicional do Judiciário brasileiro, que é uma instância de conservação, né, e não de mudança. Ao mesmo tempo, o governo hostiliza a sua base, hostiliza seus eleitores, né? A prova maior são os professores e professoras, né? Então, na verdade, significaria uma inversão completa do que é hoje a estratégia política e de relacionamento do governo. Veja, o problema principal para mim é mudar a política econômica. Se não mudar a política econômica, você não consegue ter recursos para fazer o restante. E precisa mudar a política econômica rápido, porque as pesquisas vêm indicando uma insatisfação crescente, inclusive entre os eleitores, tá certo? Os nossos eleitores do PT, do Lula. Eu não acho que a situação está desesperadora, que a situação está perdida, que não tem mais jeito. Não acho nada disso. Acho que tem tempo para fazer as mudanças. Mas elas têm que ser feitas rapidamente, para incidirem já na eleição de 2024. Por exemplo, a eleição de 2024, ela em parte está precificada, mas em parte não. É possível você ganhar em cidades importantes, é possível você ter um saldo político dessa disputa, e isso é importante, inclusive, porque isso incide na eleição do próximo Congresso Nacional. As pessoas, eu ouvi em algumas reuniões gente falando assim, a eleição de 2024 está muito difícil, mas fiquemos tranquilos, porque isso não afeta a eleição presidencial. A gente já ganhou a eleição presidencial depois de ter perdido eleições municipais. É verdade, mas a eleição municipal afeta muito a composição do Congresso Nacional. E se o Congresso Nacional é um baita problema para nós, a gente teria que ter um ótimo desempenho nessas eleições municipais. Além disso, politicamente, é evidente que um resultado importante na eleição, por exemplo, a vitória aqui na capital de São Paulo, isso ajuda politicamente o governo, passa um sinal positivo
É possível ganhar essas eleições. Parte da vitória depende das candidaturas, da tática eleitoral, etc., mas parte depende do governo federal ter entregas mais efetivas. E o orçamento, a política monetária e fiscal nos atrapalham. O presidente do Banco Central é um problema imenso, mas nós criamos problemas para nós mesmos. Eu insisto com essa política fiscal que nós adotamos. Isso pode ser alterado. Além do que eu tenho dito aqui, a bancada haddadista no Banco Central são 4 contra 5. Eles têm maioria, mas já é 4. A bancada haddadista joga um jogo combinado com o Campos Neto, né? Você não vê uma postura, de fato, diferenciada ali que indique uma mudança de postura quando o Campos Neto sair. Vamos ver. Vamos esperar para ver o que acontece. Última pergunta, e aí... Jornalista, né? Você é da direção nacional do PT, minha obrigação é te incomodar. Como é que você vê a sucessão de Gleisi? Já é um tema, eu sei que é um tema internamente no PT. Ela, no final do ano, começo de 2025, deixa a presidência, não pode mais continuar na presidência do PT. Como é que você vê o processo de sucessão? Tem se falado muito do Edinho Silva, prefeito de Araraquara, que tem uma posição, assim, de uma ala um pouco, apesar de ser do mesmo agrupamento, mas tem historicamente uma postura, vamos dizer assim, à direita de Gleisi dentro do PT. Como é que você vê o processo sucessório no interior do PT? Não, veja, primeiro, eu acho que não é um processo sucessório. Eu queria começar por aí, né? É verdade que essa tem sido a abordagem de muita gente, como se fosse uma questão de trocar pessoas, uma sucessão, né? E logo, com direito sucessório, vira uma questão de herança, né? Uhum. Então, indica quem vai assumir no seu lugar. Eu acho que essa postura é um horror, é uma postura errada. O nosso problema é muito grande e ele envolve um debate político sobre qual é o programa do partido, sobre qual é a estratégia do partido, sobre qual é a maneira como o partido funciona. Nós estamos com imensos problemas. E esses imensos problemas não se resolvem trocando pessoa X por pessoa Y. Se resolvem, na minha opinião, mudando políticas. E esse é o segundo ponto. Para mudar políticas, o partido precisa debater abertamente essas questões todas. Então, é um desserviço esse debate sobre o Lula prefere X, a Gleisi acha que o presidente deve vir da região Y. A questão é saber com qual política nós vamos, com qual orientação, com qual linha. E o único jeito de produzir isso num partido de massas como o PT, que tem mais de 2 milhões de pessoas, é organizando um debate de larga escala, com mais ambição, uma discussão sobre o mundo, sobre o Brasil, sobre a classe trabalhadora, sobre a extrema-direita, sobre como mudar, como transformar, recolocar o debate sobre o socialismo, porque sem horizonte a gente não avança. Um dos grandes problemas que a gente tem vivido no PT é que o nosso horizonte está cada vez mais curto, a gente está ficando cada vez mais míope do ponto de vista político. Não dá para ser assim. Então, pragmático. Veja, eu sou super pragmático. Meu problema não é esse. O problema é pragmático para quê? Com que finalidade? É para manter os caras no poder? É para manter o capital financeiro e o agronegócio? Pragmático para isso eu não quero ser mesmo, não. Meu pragmatismo é para que a classe trabalhadora chegue ao poder. É para acabar com o capitalismo. É para fazer do Brasil um país para a maioria das pessoas. Então, esse debate deveria ser a prioridade, na minha opinião. Acabou a eleição municipal, tem que se abrir aquele debate que deveria ter sido feito em 2023. Eu quero lembrar que esta direção nacional está já há mais tempo do que deveria. Ela deveria ter sido eleita em 2023 e prorrogou o seu mandato. Óbvio que prorrogar o mandato numa situação como essa, em que o debate político era necessário e não foi feito, ia dar problema. É claro que está dando problema. Isso é a primeira coisa. Segundo ponto, eu não acredito que o nosso partido vá ter êxito se ele continuar sendo dirigido pelo grupo político que hoje é majoritário no Diretório Nacional do PT. Majoritário relativamente, porque tem 40 e poucos % dos votos, mas em aliança com outros consegue manter uma maioria em questões importantes. Eu não acredito, primeiro, porque esse grupo, que se chama Construindo um Novo Brasil, esse é o nome, tá certo? Esse grupo está profundamente dividido. E é público.
Quantas vezes a gente vê choques entre, por exemplo, Gleisi Hoffmann versus Fernando Haddad? Uhum. Ambos pertencem ao mesmo grupo. Por que há porque esse grupo está profundamente dividido? Ele não consegue mais oferecer ao partido uma orientação de começo, meio e fim, de tática e de estratégia de programa. E é preciso renovar. Não é possível. O partido precisa ter renovação política, não apenas renovação de pessoas, tá certo? Então, na minha opinião, primeiro, tem que ter debate, e, em segundo lugar, tem que eleger uma nova direção, não um novo ou uma nova presidenta. Tem que eleger uma nova direção para o partido, composta por um coletivo dirigente. Esse é o último ponto que eu queria falar hoje. Quem está de fora da direção do partido, muitas vezes imagina que a gente tem uma direção, né? Nós temos pouco funcionamento coletivo, né? Tem muitos indivíduos brilhantes, alguns nem tanto, na direção do partido, mas não tem uma direção coletiva, e sem direção coletiva não avança. Eu vejo as pessoas, por exemplo, discutindo quem vai substituir o Lula. A minha resposta é ninguém. Ninguém. Não tem como. Você não cria um indivíduo com a força e a representatividade que o Lula tem, porque você não consegue reconstruir as condições que criaram esse indivíduo. A única maneira de substituir a força política que o Lula expressa é coletivamente. E coletivamente significa ter um partido que funcione, que tenha núcleo, diretório municipal, diretório estadual, secretarias, setoriais, direção nacional, executivo nacional, que funcionem. Cara, se você pergunta para a Gleisi Hoffmann, para outra, quantas vezes o Diretório Nacional do PT se reuniu nos últimos anos? Quantas dessas reuniões foram presenciais? A resposta é chocante. Pouquíssimas. Não tem funcionamento coletivo, nem mesmo na aparência, na forma. E no conteúdo, muito menos. Então, é assim que eu vejo. Eu acho que a gente tem capacidade de fazer isso. Eu repito, às vezes eu vou para os locais, faço debates, as pessoas, não, essa fala que você está fazendo... Veja, eu sou muito otimista em relação à capacidade nossa de resolver esses problemas. Teve 9 eleições presidenciais no Brasil desde 89, a esquerda ganhou 5. Teríamos ganho 6 se não tivesse havido golpe. Nós tivemos 60 milhões de votos na última eleição. A gente é forte para dedéu. A gente, sem ter os meios da classe dominante, a gente já derrotou eles várias vezes. Agora, nós estamos brincando de arriscar a sorte, né? Porque São quantos integrantes do Diretório Nacional, Walter? São 94. E da Executiva? 27. Tá bom. Legal. Bem interessante. Bem interessante. Bom, acho que demos uma boa caminhada aí em torno do tema da greve dos professores, da situação dos professores e da educação do país, do cenário político do governo e agora sobre o cenário do PT. Tudo uma coisa ligada, vinculada estreitamente à outra. Walter, muito legal você ter vindo, gosto muito do diálogo contigo. Abração. Boa reunião aí no ABC, boa votação aí na Federal do ABC. Legal, muito obrigado pelo espaço. Só para encerrar a informação, a reunião ficou para segunda mesmo do Lula, com os reitores. Ia ser na quinta, você tinha razão, vai acontecer agora. Ele cancelou a reunião porque está indo para o Rio Grande do Sul de novo. Então ficou para segunda a reunião de Lula com os reitores. Muito bem. Valeu, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.